essa expansão da autoconsciência, a gente quer adentrar um estado alterado de consciência, para que a gente mergulhe lá no nosso inconsciente e possa entrar em contato com emoções, com pensamentos, com padrões que perpetuam ou que têm ligação com a causa de adoecimentos físicos, ou às vezes não de adoecimento, não de desequilíbrio, mas de hábitos e comportamentos que a gente às vezes tenta mudar, não gosta, não sabe de onde veio, por que, que ele é tão forte, sendo que a gente gostaria de ser diferente. Por que, que a gente reage de determinadas maneiras que a gente não gostaria, que não são as ideais, né? Que são às vezes imaturas. Então, tudo isso, né, a gente tem que olhar quando a gente fala de saúde integral, de olhar sistêmico. Então, a gente vai fazer uma meditação para olhar para essas questões. A gente já abordou em algum outro momento sobre o termo sanskara, que são as cicatrizes energéticas, as experiências que a gente vive e que ficam impregnadas no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, porque tudo que está no sutil, ele pode vir para o denso. E muitas vezes o que está no denso, ele realmente esteve no sutil antes. Ou seja, se está no corpo físico, provavelmente iniciou no, no estado emocional, no estado mental, no estado energético, que foi se densificando até se tornar uma doença. Um padrão de pensamento, um padrão emocional, um tipo de crença. Então, isso vai, se perpetua, vai chegar até a matéria. E aí, isso pode gerar uma doença crônica, desequilíbrios de repetição, aquela pessoa que tem infecção urinária toda hora, candidíase de repetição toda hora, qualquer, qualquer desequilíbrio de repetição ou qualquer dor e doença crônica não está ligada só ao corpo físico e algum distúrbio fisiológico, biológico. Tem outras questões envolvidas. E se a gente não olhar para elas, muito dificilmente a gente vai conseguir curar, né? Então, os sanskaras são essas experiências que a gente vai vivendo e geram cicatrizes, geram impressões, né? Tudo que a gente vive gera impressões no nosso ser. E a gente ignora, né? A gente ignora esse fato. A gente vive tendo experiências como se aquilo não fosse se acumular e se não fosse gerar consequências na nossa vida. Então a gente não tem um filtro tão refinado, né? A gente deveria ter um filtro mais refinado para as experiências nas quais a gente se propõe, as que a gente se coloca. Então, o que a gente tem capacidade de escolher, a gente deve escolher muito bem, porque isso vai gerar consequências em todos os sentidos para o nosso ser. Isso eu falo desde o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente come, as pessoas com as quais a gente se relaciona, os ambientes onde a gente frequenta. Então, tudo isso gera sanskara, geram impressões. Então, a gente tem que ter uma escolha muito certeira, né? Tem que ter um filtro bem refinado para escolher o que vai passar, né, da peneira, o que vai entrar para dentro. Isso é o que a gente consegue escolher. Muita coisa a gente não consegue. Às vezes, a poluição, o local onde a gente vive, uma cidade grande, o barulho, às vezes, da cidade, que vai gerando impressões nos nossos sentidos também. Às vezes, um ambiente ali com as relações do trabalho, ou mesmo familiares, né, mãe, pai, às vezes companheiro a gente escolhe, companheira a gente escolhe, amizades a gente também escolhe, amigos e amigas mesmo, mãe e pai, familiares a gente não escolhe, filhos, né? Então essas questões, esses problemas que podem acontecer, às vezes a gente não tem como escolher. Então a gente já tem muitas coisas que a gente não consegue escolher. O que a gente pode escolher, a gente tem que escolher muito bem, né? Para que isso construa uma vida boa, construa uma vida de saúde. Tem uma ideia, né, na sociedade de que se a gente envelhece, o normal é a gente adoecer. Que adoecer conforme a idade é normal, que adoecer mal é normal. E isso não é verdade. Não é verdade. Isso é fruto de hábitos e comportamentos. Então, se a gente quer envelhecer bem, se a gente quer viver bem aqui e agora, a gente precisa agora olhar para o nosso estilo de vida. No começo é doloroso, no começo é desafiador, mas toda mudança
passa por um estágio ali de desafio mesmo, de transição, até que a gente se acostume e aquilo vire gostoso, né? Você se alimentar bem, você orar, você fazer afirmações positivas acerca da sua vida e do seu ser diariamente, você escutar músicas de alta frequência, você frequentar lugares de alta frequência, você se conectar com pessoas que estão querendo crescer também, isso tudo é muito gostoso, né? Então, no começo, essa fase de transição pode ser desafiadora, mas depois você vai sentindo os efeitos disso e você vai começar a gostar cada vez mais, e esse estilo de vida vai te puxar, você vai se centrar nele, né? Então, voltando aos sanskaras, são essas impressões. Então, a gente tem elas gravadas, pode ser desde uma dor, pode ser algo que já chegou aos tecidos, aos órgãos, né, e às vísceras, pode ser energético. E isso está ligado ao psicossomático, né? Totalmente. Psicossomático é justamente essa somatização, né, de emoções, de processos da psique que vem para o corpo físico, para a matéria. E muitas vezes a gente não encontra uma razão fisiológica, biológica, orgânica para aquela dor, para aquela doença, mas aquilo está ali, tem alguma coisa acontecendo. Normalmente está muito ligado à psicossomática. Mas eu ouso dizer que todos os processos estão ligados. E a gente percebe isso quando a gente fala, por exemplo, tive uma gripe, é um vírus, tá bom, é um vírus. Mas você percebe que você já estava com a imunidade baixa porque você estava estressado, porque você brigou com não sei quem, ou porque seu trabalho está muito puxado, ou você um dia teve um estresse muito grande, ou uma tristeza muito grande, algo aconteceu que você ficou doente. Então, por mais que tenha um processo físico, fisiológico, biológico, orgânico, ligado, acontecendo, a gente percebe claramente, é uma bactéria, é um vírus, tem algo ali na raiz também ligado ao teu emocional, ao teu psíquico, ao teu momento de vida, ao teu processo, né? Por que às vezes as pessoas têm contato com o mesmo vírus e uma pessoa pega e a outra não? Faz parte de tudo que aquela pessoa está vivendo, também das suas impressões passadas, mas principalmente no momento daquela pessoa, da imunidade também, da imunidade que é construída não só pelos alimentos, não só pelo estilo de vida, pelos hábitos, mas pela mente, pelas emoções. E isso está ligado ao que também? Ao nosso passado, e a gente está bem com o nosso passado. A gente está bem resolvido com o nosso passado. Então, por isso que eu digo, tudo acaba sendo psicossomático, tudo acaba sendo somatizado, né? Mesmo que tenha raiz fisiológica, na minha visão. Então, mais ainda é importante esse cuidado e esse olhar sistêmico. Então, vamos a esse olhar. O que ele envolve? Como eu falei, a gente está bem resolvido com o nosso passado. Com aqueles que nos deram a vida, nossa mãe e nosso pai, com aqueles a quem a gente deu a vida muitas vezes, né? Quem já é pai, quem já é mãe, as nossas relações de trabalho, amizade, mas principalmente pai e mãe. A gente tem muitas vezes registros, memórias traumáticas, frustrações, dores, né? Sentimentos que às vezes só de tocar nesse assunto você já teve uma memória, você já teve um sentimento aí de algo que ficou marcado em você, de um sanskara, de uma experiência. E isso tem influência no seu comportamento, né? Na forma como você leva a vida. Tanto para o bem quanto para o que a gente não gostaria que fosse da forma que é. Né? Então, para a gente mudar, a gente precisa primeiro reconhecer. Reconhecendo, dando vazão e sentindo, permitindo sentir aquelas emoções que foram reprimidas. Talvez por nós mesmos, talvez outras pessoas reprimiram, né? Eu tenho, por exemplo, uma memória muito forte de engole o choro. Engole o choro. Você deve ter alguma frase, alguma memória que lhe vem e que pode ter relação com o que você está buscando desenvolver hoje, com alguma questão
algum desequilíbrio, algum comportamento, algum hábito. Principalmente o que nos acontece no primeiro setênio de vida, né? Os primeiros 7 anos são os anos nos quais nós temos o maior número de registros ali que ficam armazenados e vão formar nossa personalidade, os nossos comportamentos. Então, às vezes, a gente nem tem consciência de onde veio, mas aconteceu conosco, a gente ouviu, a gente viu, a gente viveu nesses primeiros 7 anos de vida, e isso influencia fortemente a nossa vida, mesmo que a gente não se lembre. Então, é por isso que a gente quer acessar o nosso inconsciente através de uma expansão, de uma alteração de consciência, que a gente pode fazer através de diversas formas de meditação, de respiração. Aqui a gente vai fazer dessa forma, com meditação e respiração. Porque quando a gente está assim, no sistema simpático ativo, a gente está, sistema nervoso autônomo simpático, a gente está aqui no luta e fuga, conversando, raciocinando, entendendo, compreendendo. A gente está com a mente muito ativa, e a mente, ela quer solucionar, ela quer fazer ligações, ela quer fazer interpretações, mas ela se defende, né? Ela defende o nosso ego, ela defende a nossa personalidade. Então ela não quer entrar em contato com aquelas dores, com aquelas memórias, com os desafios. Não quer, né? Quer manter lá escondidinho. Então a gente precisa baixar essa barreira para a gente poder, né, acessar o sistema nervoso parasimpático, diminuir a frequência cerebral, para a gente poder acessar algumas coisas que ficam ali no inconsciente, escondidas, e que precisam ser vistas, tratadas, cuidadas, liberadas. E liberando, a gente vai liberando o corpo físico também. Vai liberando as dores, vai liberando os traumas, vai liberando, às vezes, nossa postura vai melhorando, porque existe uma razão de que você anda com a coluna curvada e não com o peito aberto, com o olhar para cima, né? Por que uma pessoa anda assim, com a cabeça baixa, com a barriga para frente, os ombros para dentro, e outra anda parecendo uma modelo? Qual que é a razão? Né? Tá ligado à experiência de vida, o que a pessoa tá vivendo, as emoções? Claro que tá, a gente sabe, né? A gente percebe, uma pessoa tá assim, tá cabisbaixa, a outra tá assim, aberta para a vida. Uma tá se arrastando, o quadril que tá puxando ela, a outra tá indo com o peito, com o coração. Então, quando a gente lida com essas emoções, quando a gente olha para elas, a gente vai liberando do nosso corpo para poder ter uma boa vida, na sua plenitude. Quando a gente faz uma aula de yoga, pode ser outros exercícios, outras práticas físicas também, mas eu digo yoga especificamente porque ele serve para isso, né? Para a gente ter essa liberação também, né? Energética. A gente tem os nadis, que são os nossos canais de energia no corpo. Como a gente tem os chakras, os centros de energia, nós temos os nadis, que são os canais de energia. E às vezes eles ficam obstruídos, com desequilíbrios, com sanskaras, com doenças, com questões em órgãos também, ou no nível mais sutil que a gente nem sabe, podem estar obstruídos. E quando nós fazemos ali um asana, uma postura de yoga, num alinhamento ideal para o nosso corpo, né? Cada um tem seu alinhamento, apesar da postura ter o seu alinhamento, cada um vai encontrar o seu alinhamento, seu eixo dentro do seu próprio corpo. Quando a gente encaixa ali, é como se a gente abrisse a barragem de um rio e a energia pudesse fluir. Se você é praticante, você já deve ter sentido isso em alguma aula de yoga. Do nada não, né? Quando encontrou ali o seu eixo, o seu centro, veio uma energia, você sentiu algo destravando. Então a gente quer destravar. E a gente pode fazer isso também através da meditação. Através de uma dança do ventre, liberando o quadril, que é onde ficam gravadas muitas das emoções, as mágoas, né? Então, a gente vai fazer nossa meditação agora. E depois eu vou passar para vocês também as afirmações para vocês repetirem diariamente, e também orações, porque isso também vai gerando sanskaras, isso também vai ficando impregnado no nosso ser, isso também vai gerando impressões e vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso inconsciente, a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente se comporta. E logo, para quem está buscando alguma cura, seja emocional, seja
espiritual, seja física, isso vai auxiliando, tá? Então, eu vou fechar minha câmera aqui para poder guiar a meditação. Você pode vir entrando numa postura que seja confortável, de preferência com a coluna bem retinha. Se precisar encostar as costas, pode encostar, mas permaneça com a coluna bem retinha e com os ombros afastados das orelhas. Gira ombros para trás e para baixo. Solta uma respiração pela boca. Inspira. 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 Venha se dando conta, de olhos fechados, do local onde você se encontra, do assento onde você está sentada, onde você está encostada, onde seus pés encostam. Descruze pernas, descruze braços, mãos, deixe a energia fluir livremente. Vem então se dando conta do seu corpo físico, como ele se encontra, se há alguma dor, algum desconforto. Vem se dando conta também do seu corpo energético, sutilmente observando o seu corpo energético que te envolve. Observa como seu coração está nesse momento, se está leve, se está pesado, se tem algo incomodando ou se ele está aberto, livre, receptivo. E de olhos fechados mesmo, você vai tornar o seu globo ocular, o seu olhar para dentro e para cima. Como se você fosse direcionar o olhar para o ponto entre as sobrancelhas, mas com os olhos fechados. Shambhavi Mudra. Nesse gesto de interiorização, de olhar para dentro. Você vem fazendo respirações mais longas e mais profundas. E você se pergunta o que você quer visitar hoje. Se tem alguma questão física, se tem algum processo emocional, alguma relação, alguma dor, algum sentimento que você queira trabalhar, você foca nisso. Você traz a sua presença para isso e você joga um feixe de luz nessa situação. Joga luz, joga luz, joga luz nesse quadro, ilumina esse quadro. Ilumina esse quadro, ilumina. E você percebe agora como você tem reagido a essa situação. Como tem sido o seu comportamento diante dessa situação. Se é como você gostaria, se você está tendo desafios em como reagir de forma madura. E você joga a luz novamente, joga a luz nesse quadro, joga a luz nessa emoção e deixa aí. A
Aparece então a figura do seu pai e da sua mãe, caso você tenha pai e mãe, seja encarnados ou não. E você percebe qual a sua reação, a sua emoção ao olhar para essas figuras. E você agradece o seu pai, por mais que ele tenha agido de maneiras, às vezes, que não corresponderam às suas expectativas, que te trouxeram frustração, que por vezes te trouxeram dor. Você o perdoa, pois ele deu o melhor que ele tinha para te dar. Ele fez o que ele sabia fazer, através das experiências que ele viveu, através do que ele recebeu dos pais dele. E você honra o homem que lhe deu a vida. E você diz: comigo eu levo a sua força. Eu te honro e eu trilho meu próprio caminho a partir daqui. Eu te perdoo e eu te amo. Eu te agradeço por me dar a vida. Você se torna agora para sua mãe. Você observa o sentimento que lhe vem. Mãe, por vezes você me machucou. Por vezes você não correspondeu ao que eu esperava de você. Mas eu sei que você fez comigo o que você sabia fazer, que você recebeu dos seus pais. E você me deu o melhor que você tinha para dar. Eu te honro, mãe, pela vida que você viveu, pela vida que você me deu. Eu levo comigo a sua força. E eu trilho meu próprio caminho a partir daqui. Obrigada. Eu te amo. Você dá um abraço nos seus pais e você se despede, trazendo consigo a força do seu pai e da sua mãe, a sabedoria e o que eles te ofereceram de bom. Aparece então no seu quadro você, criança, você ainda menininha, com 7 anos. Você vê como essa criança se sente, como ela está. Como ela vê a vida, o que ela espera da vida, o brilho em seus olhos. Você acolhe a sua criança, você abraça a sua criança, e você dá o carinho para ela que por vezes ela não recebeu, por vezes ela precisou, mas não teve. Você dá permissão a ela de sentir tudo que ela precisou sentir, mas por vezes reprimiu.
por vezes silenciou. Você agradece a sua criança, pois você é quem é hoje por causa dela e de tudo que ela viveu, os bons e os maus momentos. Você traz consigo a criatividade, a inocência e a pureza da sua criança. Você agradece e se despede. Você então ilumina agora todo o seu corpo, traz luz para todo o seu corpo, a sua cabeça, pescoço, ombros, peito, barriga, costas, genital, quadril, coxas, joelhos, panturrilhas, pés, traz luz para todo o seu ser. E você permite que essa luz desobstrua agora todos os seus canais de energia, todas as energias impregnadas, emoções somatizadas, dores, desequilíbrios, você libera agora. Você permite que eles sejam transmutados agora com o raio violeta de Saint-Germain. Uma espiral girando no sentido anti-horário dos seus pés. A espiral violeta vai subindo em direção à cabeça, limpando todas as energias deletérias, tudo que pode estar te atrapalhando, todas as energias que não lhe pertencem, tudo que não for seu, tudo que não for para o bem maior, tudo que não é do divino, você libera e liberta agora, permitindo, proclamando, decretando que o seu corpo está puro, saudável, harmônico, em sintonia com a fonte criadora. Você sente já o seu corpo mais leve. Solta. Você traz então as mãos diante do peito, em gestos de reverência, vai observando sua consciência se voltando para o momento presente, se percebendo no local onde você se encontra. Fazendo uma respiração profunda, agradecendo os anjos da guarda, mentores, protetores, trabalhadores da luz, ao Criador, à Criadora de tudo que é. E que você leve consigo nos teus comportamentos, nas tuas ações, nas tuas reações, nos teus pensamentos e nas tuas emoções. Somente o que for para o bem mais elevado, com maturidade e resolução. Assim, perante. Namastê.